Ramatiz, o título da sua tese é O Negro no Mercado de Trabalho em São Paulo pós-abolição, 1912-1920. O que você estudou exatamente e como você estudou exatamente esse tema? Bom, Rodrigo, um dos problemas que a gente tem para estudar esse período é a documentação. Assim que acabou a escravidão, todos os homens e mulheres negros passaram a ser legalmente cidadãos perante a lei. Portanto, na documentação não cita mais a cor, né? Então, a maioria da documentação não cita a cor. Então, o meu objetivo era compreender no que trabalhavam homens e mulheres negros nesse período, de 1912 a 1920, começo do século XX, e a dificuldade de encontrar documentação. Qual é o tipo de documentação que informava a cor e o trabalho, que era o que eu queria também saber. São aquelas documentações ligado à repressão, né? Como toda manifestação da população negra era caso de polícia e normalmente as forças de repressão é que estavam ali para fazer qualquer tipo de intervenção, então são nos documentos da polícia que a gente acaba encontrando. Então eu procurei os boletins de ocorrência. Pesquisei 55 mil aproximadamente boletins de ocorrência de 1902 a 1920, desses 43.500 mais ou menos interessavam a minha pesquisa porque tinham as duas informações, a ocupação e a cor, então foi a partir desses documentos que eu desenvolvi a pesquisa, que foi possível desenvolver. Ou seja, você utilizou os boletins de ocorrência não observando o fim do próprio boletim, o objetivo principal do próprio boletim, mas para coletar ali duas informações importantes, Exato. Que era a ocupação da pessoa e também a cor da pele, já que os demais documentos não tinham mais esse registro, é isso? Exato. O meu foco de estudo não era a violência urbana, a violência do negro ou contra o negro. O meu foco de estudo era o trabalho, né? Então, como eu queria saber exatamente quais eram as ocupações que negros exerciam neste período pós-abolição, no início do século XX, início da República, início do capitalismo no Brasil, então esses foram os documentos disponíveis para poder chegar a esse tipo de informação. Então, achei bastante informações interessantes. É curioso que hoje os documentos, o documento de identidade ou qualquer registro, ele consta lá cor dos olhos, cabelo, cor da pele. Naquela época, curiosamente, os documentos já não tinham essa informação. Os documentos oficiais não tinham essa informação. Curioso que antes, no período anterior, no meu mestrado que eu estudei de 1872 a 1890, também o mesmo tema, qual era o trabalho que os negros escravizados e livres exerciam, os documentos não citavam a cor, mas citavam a condição, se era escravizado, se era escravo, como eles afirmavam, ou livre. Então, por aí dava para saber quem era negro, embora existissem muitos negros livres. Mas, então, esses documentos, até a abolição, eles citam quem é escravo e quem é livre. Então, dá para saber que o escravo necessariamente é negro. Depois da abolição, onde todos passam a ser considerados iguais, do ponto de vista legal, mas não de fato, aí, então, existe um apagamento, né, da cor nos documentos oficiais. Como você está olhando para um tipo de situação bastante específica, que é alguma ocorrência ligada à repressão ou violência, quando o negro é vítima ou acusado, você teve que complementar essa informação ou fazer um recorte específico para te ajudar a chegar aos resultados? Por exemplo, você usou o censo ou os recenseamentos da época? Isso, teve recenseamento em 1900, 1910, 1920, os censos menores, né? Os grandes recenseamentos foram gerais, agora menores foram desses. Então, eu usei esses recenseamentos para fazer alguns tipos de comparação. E foram documentos bastante úteis para poder fazer essa comparação com aquela situação que os boletins de ocorrência mostravam. Como o meu foco, né, a minha hipótese, aliás, era que teria havido uma exclusão dos negros no mercado de trabalho nesse período, eu também não pesquisei só os boletins de ocorrência. Eu procurei ver anúncios de jornais, eu procurei ver a legislação da época, do período, procurei ver também laudos que tinha no Instituto Médico Legal, processos crimes, mas o foco mesmo, o que mais me deu argumento, foram os boletins de ocorrência. E o que você descobriu, Ramatiz? Chega ao fim a abolição
e os negros, como você disse, são legalmente considerados cidadãos, assim como todos os demais. Ele realmente exerce essa cidadania, tem acesso ao trabalho, enfim, a todos os direitos e deveres que tem todos, ou ele fica numa condição em que ele acho que eu posso usar essa expressão, despejado ali sem a mínima condição para seguir adiante? Florestan Fernandes, que foi um autor que eu usei bastante, ele argumenta que ao final da escravidão o negro foi atirado à sua própria sorte. Né? Acabou a escravidão, você é livre, agora você se vira. É fato, né? Que eu considero que é fato isso que o professor Florestan Fernandes estudou e é a partir daí que a gente procura pesquisar. Contudo, a pesquisa que eu fiz me faz perceber indícios de que não houve apenas uma atitude por conta das classes dominantes de jogar os negros para fora e se virem. Houveram ações que impediram que os negros ocupassem os postos de trabalho na indústria moderna que estava nascendo e, inclusive, expulsando ele dos postos de trabalho que antes eles ocupavam durante o período da escravidão. Então, aqueles que eram considerados trabalhos de negros, por exemplo, trabalhadoras domésticas, carregadores, limpadores de casa, quitandeiras, lavadeiras, foram invadidos pelos imigrantes pobres, miseráveis, a maioria deles, que vieram para cá e se sujeitavam, devido à sua péssima condição econômica, até mesmo aqueles trabalhos de negros. E esses negros foram sendo excluídos do mercado de trabalho, tanto moderno, da indústria mais desenvolvida, da cadeia de produção mais importante para a economia, quanto daqueles outros trabalhos que eles exerciam durante o período, na condição, inclusive, de escravizados. Ou seja, acho que é possível dizer que houve um duplo problema. O negro não só não tinha acesso a algumas atividades mais elevadas, mas também passou a perder a possibilidade de seguir nas profissões que já exerciam, é isso? Exato. Nós vemos, por exemplo, anúncios de jornais, que eu estudei bastante, o Diário de São Paulo, o Diário Popular, o Estado de São Paulo. Existem anúncios que explicitamente colocam que, por exemplo, precisa-se de ama seca, precisa-se ama de leite, que não seja preta. Precisa-se ama seca, de preferência italiana, de preferência portuguesa. Precisa-se chacareiro, que não seja preto. Então, os empregadores, explicitamente, através dos anúncios de jornais, demonstram que eles não querem os trabalhadores negros, né? Ainda que o trabalhador negro seja qualificado para aquela função, eles não querem esses trabalhadores negros. Bom, você disse que aconteceram ações que justamente impediram o acesso dos negros a esses trabalhos e também fazendo com que eles perdessem as vagas tradicionais. Essas ações, elas vêm de onde? É uma ação ideológica? Como ela se articula, se estrutura? Olha, eu acredito que existe uma raiz ideológica a partir do começo da segunda metade do século XIX, talvez até um pouco antes, com as várias discussões que surgem no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, na Escola de Medicina da Bahia, na Faculdade de Direito de São Paulo, na Faculdade de Direito de Recife, que existe um debate das classes dominantes para tentar resolver, uma vez que eles consideravam que era iminente o final da escravidão, para tentar resolver o que fazer com o negro, que deixaria de ser trabalhado, de ser escravizado, e como resolver o problema da mão de obra e o tipo de país que queria. O darwinismo social foi muito importante, que norteou esse tipo de pensamento e essas elites chegaram à conclusão, a maioria delas manifestaram essa conclusão, de que para o país ser moderno, avançado, um país se igualar aos países europeus, era necessário que se acabasse com negros e índios, era necessário branquear o país. A minha dissertação de mestrado, que depois foi editado por um livro, ele tem como título o branqueamento do trabalho, né? Então, houve uma ação de branqueamento do trabalho, houve uma chegada